também se preocupa com seu coração. Ora Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças e paz aos amados irmãos que estão aqui e aqueles que também nos acompanham através desse equipamento de mídia. Que o Senhor Deus continue habitando ricamente nos nossos corações, hoje e para sempre. Amém. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 4. Você de casa achou? Diga amém aí, ou misericórdia. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará no meio do teu povo. Que a tua palavra, ela continue, Pai, tocando nos nossos corações, assim como tu já fizeste através das leituras que aqui foram feitas, através dos louvores que aqui foram entoados. E agora, Pai, entra mais uma vez, permanece nos nossos corações, através da palavra que vai ser pregada, Pai. Que o teu nome, ele cresça, e o meu nome venha a diminuir. Muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor concedeu a cada um de nós nessa semana, aquele que vimos e principalmente, Pai, aquele que não vimos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vimos aqui no domingo passado que Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Nós vimos aqui através de Neemias, o copeiro do rei, alguém que Deus usou para a sua obra, a sua missão. Então Deus, ele, através da sua palavra, ele nos ministrou no domingo passado que nós tenhamos duas missões. Quem lembra da primeira missão? Se você lembra, coloque no chat. Quem lembra da primeira missão? Ajudar quem? Os miseráveis e desprezados. Aquelas pessoas que estão necessitadas, e não só necessitadas, esquecidas, desamparadas, abandonadas, negligenciadas. Então, a primeira missão que Deus lhe deu foi essa. A segunda missão, tão importante quanto a primeira, foi de reconstruir muros e portões que vão estar protegendo todo o povo de quê? Da condenação do pecado. Porque todos nós sabemos que quando nós morremos, nada se acaba. Quando nós morremos, tudo começa. E aí nós temos uma missão que é levar a palavra de Deus, para que quando fecharam-se os olhos aqui na terra, abram-se os olhos nas moradas celestes. Então, essas foram as duas missões que o Senhor nosso Deus colocou no nosso coração para estarmos executando. Porém, lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz o seguinte: Porquanto, qual de vós, tendo desejado construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la?
O que é que esse versículo está dizendo para cada um de nós em relação à missão que Deus nos concedeu? Isso significa que antes de cumprir a missão, antes de executar aquilo que Deus colocou para cada um de nós precisamos nos preparar, nós precisamos planejar, nós precisamos estar equipados, revestidos, para aí sim podermos executar a missão que Deus a cada um de nós, porque missão dada é missão cumprida. Então Neemias, nesses versículos que se seguem, ele vem mostrar como deve ser essa preparação, como deve ser esse equipamento, como deve ser esses ajustes que tem que ser feito nas nossas vidas, para que a gente venha estar cumprindo essa missão com excelência. Então, queridos, nessa noite, a gente vai trabalhar aqui cerca de 3 pontos básicos, que através do versículo 4, Neemias ele nos ensina como nós vamos nos preparar para cumprir a missão que Deus nos deu. Primeiro, no versículo 4, quando Neemias escuta que os portões de Jerusalém estavam destruídos, queimados, que os muros estavam fendidos, que o povo estava numa miséria só, ele faz uma coisa bem interessante. Ele se senta e ele chora. Ele se senta e ele lamenta. Uma coisa que eu pergunto a vocês é o seguinte: Neemias conhecia aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém? Alguém sabe? Não tinha como Neemias conhecer, porque Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nasceu na Babilônia. Ele não sabia quem estava lá em Jerusalém. Mas Neemias, ele teve algo que nós temos que ter na preparação da missão que Deus colocou para nós. É uma palavra que hoje tem sido muito negligenciada, chamada empatia. Essa palavra empatia, ela tem sido muito negligenciada nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem se vivido muito aquele ditado que diz: farinha pouca, meu feijão primeiro. Nos dias de hoje nós temos pensado muito na nossa vida, muito nos nossos planos, muito nos nossos projetos, muito na nossa saúde, muito nos nossos bens, muito nas nossas famílias, mas temos esquecido a família do próximo. Temos esquecido aquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, que aquele homem deixou tudo para ajudar aquele que estava caído. Ele não se preocupou se tinha alguém que iria voltar para ver se o camarada tinha morrido e aí ia matar ele também. Ele não se preocupou não. Ele não se preocupou com o sangue daquele camarada que estava em cima do seu cavalinho ali, do seu burrinho. Ele não se preocupou quanto é que ele ia gastar, porque quando ele chegou lá, ele diz: o que ele precisar, dê, e quando eu voltar, eu faço o quê? Eu pago. Ele deu um cheque nominal ali em branco, para o cara botar o preço que ele quisesse. E isso é empatia. Isso é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. E eu digo sempre que chorar com os que choram é algo muito interessante, e é até algo muito fácil de se fazer. Às vezes a gente vê alguém chorando, eu mesmo sou um desses, que se a pessoa começar a chorar aí, ela falar mais 2 palavras, eu já começo a querer chorar também. Pensa num cabo besta para chorar.
Isso às vezes é muito fácil de fazer. Mas aí quando Rízia entra pelaquela porta e diz assim: pessoal, vocês não sabem, comprei uma TV de 72 polegadas, que ela é assim, ó. Como é o nome da TV que é assim, coisada assim? Que, né? Tela grande, como é? Não, aqui é assim, ondulada, que é para todo mundo ver assim. É côncava, né? Um negócio assim meio... É uma televisão nova aí. E o cara vai comprar, é melhor comprar um carro. E aí Rízia, quando chega e conta isso, feliz da vida. Aí Mateus olha assim e diz: pronto, isso é nada que está vindo se falar, rapaz. Oxe, só porque eu tenho uma televisão de 14 polegadas de tubo lá em casa, até o conversor digital queimou. Aí o outro olha do lado e diz: tá vendo? Pode nem morrer, comprou uma televisão dessa. Meu irmão, fique feliz porque sua irmã está feliz. Fique alegre porque ela está alegre. Fique bem porque ela está bem. Infelizmente, a gente não consegue hoje mais ter essa empatia. E às vezes é algo que está ficando tão explícito que até chorar com os que choram está difícil. Às vezes até chorar com os que choram tem ficado difícil. Às vezes a gente passa para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, tem alguém jogado no chão ali. A primeira coisa que a gente pensa é um bebo. O problema é dele. Ele bebeu porque ele quis. Eu não sei se é um bêbado. Eu não sei se é alguém que teve uma queda de pressão e ali veio a desmaiar. Eu não sei se é alguém que a glicemia baixou muito, né? E aí ele veio a ter ali um mal súbito. Mas o nosso julgamento, ele é prévio. E ele antecede a nossa empatia. A primeira coisa que Deus nos diz através de Neemias, da ação de Neemias, é que nós temos que ter empatia. Temos que nos solidarizar com aquelas pessoas. Temos que estar prontos para ajudar. E antes que às vezes a gente pensa que a ajuda, como eu falei no domingo passado, é só dinheiro ou alimento, roupa, essas coisas. Não, às vezes a ajuda é dar o ombro para alguém ouvir a pessoa falar, confiando que aquela pessoa vai guardar aquilo que foi dito. Às vezes a ajuda é eu estar em alguma situação e alguém me dá a mão para eu me levantar, sem me criticar, sem pisar no meu pescoço. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele não apaga o pavio que fumega, e Ele não pisa o caniço quebrado. Mas a nossa sociedade, às vezes, o pavio está terminando de apagar, aí o que é que a pessoa faz? Joga um balde de água gelada em cima do pavio. Acabou-se. A cana já está quebrada, o negócio já está ruim, e aí eu chego para terminar de pisar em cima. Tá vendo? Eu não disse a tu, e não era para ter feito desse jeito. Agora está aí sofrendo. Isso é algo que é comum na nossa sociedade ou não? Mas é algo muito interessante que o povo de Deus, ele é chamado para uma missão. E uma das missões é ser santo. Por quê? Porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. A gente tem que ser diferente, porque nós somos separados. Nós somos um povo escolhido por Deus, uma nação santa, um sacerdócio real. Nós fomos comprados com preço de sangue, e muito sangue. Então, através disso que recebemos, nós devemos ter empatia com outras pessoas. Nós devemos ajudar outras pessoas. Nós devemos ser solícitos a outras pessoas. No mês de julho, e aí eu vou contar uma novidade para os irmãos. No mês de julho,
no segundo domingo de julho, nós vamos estar iniciando aqui na nossa igreja um projeto, uma nova vivência, que a gente vai estar em todo segundo domingo do mês levando alimento pronto para pessoas que estão à margem da sociedade. Quem são as pessoas que estão à margem da sociedade? Aquele pessoal que a gente passa ali depois da festinha. A gente vem da festinha do amigo ou da amiguinha, do açaí, e a gente passa ali e está aquele pessoal no chão, dormindo, embaixo de uma marquise, ali na Praça da Liberdade. Sabia que ele tem? Tem! Não é só no Recife que tem, não. Aqui também tem. Sabe como é que a gente vê? Saindo de casa, indo lá, tendo empatia pelas pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos convocou. Deus não nos chamou para estarmos sentados num banco durante 20, 30, 40, 50 anos, e as pessoas lá na Praça da Liberdade, no nosso quintal, passando fome, dormindo no chão, às vezes com um cobertor que, se a gente levantar assim, vê o outro lado. Mas nós estamos bem, estamos satisfeitos, estamos em casa, no quentinho ou no geladinho, no ar-condicionado. Então, segundo domingo de julho, nós vamos estar levando 50 refeições para as pessoas que estão ali de madrugada. Aí teve alguma pessoa que chegou para mim e disse: mas não vai entregar a bebo não, né? Eu disse: eu vou entregar a quem tiver com fome. Se ele quiser pegar a marmitinha e tomar com cana de tira-gosto, eu estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu estou cumprindo uma missão. E a missão que Deus disse foi para cuidar. E nós devemos exercer esse cuidado. Empatia. Grava essa palavra. Você que está assistindo, grave essa palavra. Empatia. Compaixão. Sentir a dor do outro. Neemias, ele nos mostra que eu primeiro, para cumprir a missão de Deus, eu tenho que me solidarizar. Ou melhor, também é solidarizar mesmo. É isso mesmo. O pessoal ali do Aurélio me ajudou. Eu tenho que me solidarizar com aquelas pessoas que estão necessitadas, porque senão eu vou estar mecanicamente só cumprindo algo. Então, a primeira missão que Deus deu a cada um de nós foi passado no culto passado, ajudar os miseráveis e aquelas pessoas que estão totalmente desprezadas. A segunda, levantar muros e portões daquelas pessoas que estão precisando ser protegidas da condenação do pecado. E como vamos fazer isso? Primeiro, tendo empatia por elas. Não passando e dizendo: não, quem vai resolver isso aí é o prefeito daqui de Paulista. Quem vai resolver isso aí é o governador do estado de Pernambuco. Quem vai resolver isso é o presidente. Quem vai resolver isso é a ONU. Não. Deus lhe chamou. O chamado é pessoal. Então, dando continuidade, nós vemos que quando Neemias ouviu o que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele assentou, chorou e lamentou por alguns dias, e esteve orando e jejuando. Segunda coisa que eu aprendo, que a preparação para a missão que Deus coloca nos nossos corações, ela passa primeiro pela empatia. Eu senti a dor do outro, mas ela também é seguida da oração. Oração não é aquele termo gramatical que se designa a uma frase com verbos, porque muitas vezes a gente só ouve oração dessa forma.
aquela oração subordinada, aquela oração adverbial. Não. Oração é algo que o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele tem que exercer constantemente. E infelizmente é uma realidade nossa, a começar de mim, que temos orado pouco. Temos falado muito de oração e orado pouco. Orado às vezes, como eu sempre digo, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. E às vezes quando vamos dormir nem concluímos a oração, porque já dormimos. Primeira coisa, empatia. Segunda, oração. A preparação para a missão de Deus tem que passar pela oração, pois é através da oração que nós vamos estar mantendo contato com a base celestial. Vocês já viram um soldado numa missão de guerra? Nos filmes a gente não vê, né? Ali e tal, às vezes uma reportagem, e aí o soldado está andando e sempre tem um que está com o quê? Um rádio. É assim ou não? Com um radinho. Ele está ali com equipamento de rádio. Por quê? Quando ele chega em determinado lugar, ele: alô, comando, Houston, estamos aqui chegando na lua. Não é assim? Eles mantêm um contato direto com a sua base. A oração, meu irmão, é um contato com Deus. Eu fui perguntado uma vez, num estudo que estava ocorrendo aqui, que se era fácil ou difícil orar. E aí eu disse: depende. Como assim depende? Depende. Depende de como é feita essa oração. Se essa oração é feita como um mantra e um ritual, onde tem que ser em um lugar separado, escuro, ou com a luz de neblina, um ambiente bem tranquilo, aconchegante, vai ser difícil. Porque quando você entra lá, vai chegar alguém na porta da casa chamando. Quando você entra lá, vai acontecer alguma coisa para lhe tirar daquele momento. E aí eu disse: se a oração for entendida dessa forma, é difícil. É difícil mesmo. Mas se eu entender que a oração é uma conversa com Deus, a todo momento e aonde eu estiver, eu vou poder estar orando. A todo e em qualquer lugar onde eu estiver, eu vou estar podendo me conectar com a base. Não, irmão, e se eu estiver dirigindo? Se eu fechar o olho, bate. Eita Jesus, é difícil. Deixa eu contar um negócio para os irmãos. Vou falar baixinho, vou. Pode olhar de olho aberto. Vou dizer de novo: pode orar de olho aberto. Não contem para ninguém, tá? Conte não. Não conte não. Meus amados irmãos, é uma conversa com Deus. Ore de olho aberto, ore de olho fechado, ore indo para o trabalho, ore indo para o estudo, ore indo para a faculdade, ore indo para o médico, ore em qualquer lugar. Esteja em constante conexão com a sua base, a base celestial. E sobre oração, nós temos aqui o Neemias nos mostrando como essa oração ela pode ser feita. No versículo 5 até o versículo 6, ele diz o seguinte: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel,
teus servos, e faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Eu vejo aqui Neemias começando a oração dele, dizendo assim: Deus, manda 1 milheiro de pedra, 100 litros de óleo de baleia, argamassa ali, argila, porque a gente vai construir o muro, né? Depois o Senhor manda uma frota de jumentinhos carregando madeira boa, viu? Que vai ser para as coisas lá. Peça para o ferreiro confeccionar um bocado de prego, certo? Prego de 3 polegadas, aquele bem graúdo. É assim que Neemias começa a oração? Não. Neemias começa a oração engrandecendo o Deus Todo-Poderoso. Neemias começa a oração colocando Deus no lugar onde Ele nunca deve sair nas nossas vidas, no topo. E quando eu estou falando isso, não estou dizendo que quando você começar a orar, você vai dizer: ó arquiteto do universo, ó Deus que tudo pode. Não estou falando isso não. Estou dizendo que quando você começar a oração, reconheça que Ele é Deus na sua vida. Reconheça que Ele tudo pode. Reconheça que para Ele nada é impossível. Reconheça que Ele pode fazer aquilo que você deseja, claro, se estiver também nos planos dele. Neemias, ele nos ensina que também nós devemos estar exercendo aquilo que Paulo conta lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orar sem cessar. Ele diz aqui que está orando de dia e de noite. Orar sem cessar. Para nós cumprirmos a missão que Deus deu para cada um de nós, nós precisamos ter empatia por aqueles ao qual vamos estar sendo levados por Deus. Mas também nós precisamos orar sem cessar. Orar a todo momento. E às vezes a nossa oração, ela pode ser assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador que sou. Sabe por quê? Porque essa foi a oração que o publicano fez lá na subida do templo. Enquanto o fariseu, ele orava de si para si, dizendo que dava o dízimo de tudo que tinha, enaltecendo o seu ego. E ao descer, é a oração do publicano que chega lá na base celestial. Então, às vezes nós estamos em algumas situações que as palavras são poucas, mas quando as palavras estiverem poucas, o coração, ele fala muito mais. Quando as palavras elas são poucas, eu olho para o céu e digo: tem misericórdia de mim, pobre pecador que sou. E eu espero com paciência, porque Ele vai nos ouvir e Ele vai se inclinar ao nosso favor. Então, nós vemos que precisamos ter empatia, precisamos orar. Primeiro, engrandecendo o nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, nos versos 7 até o verso 10, tem algo bem interessante, que diz o seguinte: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos converteis a mim e guardareis os meus mandamentos.
e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. A primeira coisa que Neemias faz quando ora é enaltecer Deus, é colocar Deus no lugar onde Ele nunca deve sair, que é o topo da nossa vida. Segundo ponto da oração de Neemias é que ele reconhece que ele é pó. Ele reconhece que ele não é merecedor de nada. Isso é algo muito interessante nas nossas orações, porque às vezes nós achamos que por algo que fazemos somos merecedores do favor de Cristo, e não somos. E quando Neemias ele reconhece isso, em segundo ponto ele recorre a quem? Ao próprio Deus. É interessante, né? Em uma oração você recorrer ao próprio Deus. Sabe o que é que Neemias está falando aqui? Ele está citando Deuteronômio capítulo 4. Quando Neemias está orando a Deus, ele não diz: Senhor, me ajuda para que eu possa fazer a obra, porque eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo. Me ajuda para ter um emprego bom, para que eu possa continuar ofertando na casa do Senhor. Não, me ajuda para ter um relacionamento bom, para que eu, junto com a minha família, possa estar de novo junto à casa do Pai. Não, nada que nós viemos a fazer vai fazer com que eu mereça algo de Deus. E às vezes nós precisamos entender isso, porque a gente dessa forma coloca Deus no banco do réu, e nós ficamos como juízes. E Neemias, quando reconhece que é pó, reconhece que nada é, ele usa a palavra de Deus. Ele cita o texto lá de Deuteronômio capítulo 4, onde Deus fala: hoje tomo céus e terra por testemunha, que ponho sobre ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem teus dias na terra que prometi aos teus pais. E ele diz lá: se te afastares da minha palavra, te espalharei por toda a face da terra. Mas se voltardes a reconhecer os meus mandamentos e os meus estatutos, aonde você estiver, eu trarei você de volta. Meus amados, é algo interessante que Neemias, ele cita a Bíblia. Aonde era que Neemias estava? Aonde era que Neemias estava? Na Babilônia. Neemias, ele não cresceu em Jerusalém. Neemias, ele não teve acesso ao templo, mas Neemias conhecia a palavra de Deus. Neemias conhecia o Deus ao qual os pais dele serviram. E nós, será que conhecemos esse Deus que Deus colocou na sua mão? Passa primeiro pela empatia, logo depois pela oração, e nós chegamos na última parte, o jejum. É bem interessante que o jejum nos nossos dias atuais, ele é uma prática que tem sido mal interpretada. O jejum nos dias atuais, ele às vezes é visto como uma barganha. Vou fazer para ter, vou fazer para conseguir, vou fazer para alcançar. Quando não é dessa forma, ele é feito como o STF do céu, a última instância. Como assim? Orei, não consegui, vou jejuar que eu consigo.
Com certeza vocês já devem ter ouvido isso. Jejue, orou muito, não foi? Conseguiu não? Faça um jejum. Faça o jejum que você consegue. Todos aqui já ouviram isso. Só que, meus irmãos, a gente tem que entender que o jejum é uma prática unicamente com o seguinte propósito: nos aproximar de Deus. O jejum, ele tem o seguinte propósito: deixar-nos próximo de Deus. Para quando os nossos desejos naturais, os nossos desejos humanos, se for comida ou se for alguma outra coisa, quando eu tiver esse desejo, eu lembrar que eu tenho um Deus que é maior do que esse desejo. Eu lembrar que eu tenho um Deus que é maior do que aquela vontade. Eu lembrar que eu tenho um Deus que é soberano a tudo e a todos. E aí sim, eu começo a me aproximar de Deus e entender aquilo que está se passando no meio do povo. Infelizmente, às vezes a gente tem negligenciado esse ato do jejum. E Neemias, ele sabia que o jejum iria fazer com que ele recebesse a confirmação daquela missão. E é interessante que 4 meses depois, se vocês virem no capítulo 2 de Neemias, quando chega lá no versículo 4, Deus confirma com ele. Sabe por quê? O rei pergunta. O rei chega para Neemias e vê ele cabisbaixo, vê ele tristonho, não porque estava jejuando, mas porque o povo estava passando a dificuldade. Lembra da empatia? E aí ele olha para ele e diz: por que estás assim? Vejo que a tua aflição não é da carne, e sim do coração. Neemias esperou o momento certo. Neemias esperou a confirmação de Deus, através da preparação que ele propôs no seu coração. Primeiro, ter empatia pelas pessoas ao qual iriam ser acolhidas por ele. Segundo, ele orou para estar em constante ligação com a base celestial. Terceiro, ele jejuou para estar próximo de Deus e entender que aquilo era um chamado dele e não algo referente ao coração do homem. E aí as portas se abriram. E aí a missão começou. 9 meses depois, Neemias estava lá em Jerusalém. 9 meses depois da notícia que ele recebeu, Neemias estava lá, juntando o povo para fazer a obra que Deus colocou no seu coração. Que essa palavra, ela esteja sendo fixada no seu coração, porque de nada vai adiantar se você ouviu por um lado e saiu pelo outro. Deus nos dá oportunidades de exercer o chamado que Ele tem para cada um de nós. Deus nos dá a oportunidade de estarmos servindo ao Senhor com alegria e apresentando-nos a Ele com cânticos. E hoje é mais uma oportunidade de nós cumprirmos essa missão. Os campos estão brancos. Os campos estão sedentos da palavra de Deus. Logo, para a missão que Deus tem para cada um de nós, nós devemos estar nos movendo de compaixão pela obra, pronto para chorar e pronto
para sorrir. Nós também devemos estar mantendo a comunicação com o Deus Todo-Poderoso, ao qual está na base lá nos céus. E através do jejum, nós devemos estar dizendo sempre nos nossos corações: primeiro, a vontade de Deus, depois, a minha vontade. Sabe por quê, meu irmão? Porque foi dado a você a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dado a você um favor que nenhum de nós merecíamos e nem merecemos. Foi dado a cada um de nós o direito de, ao fechar os olhos aqui na terra, abrirmos os olhos nas moradas celestiais. E essa graça, ela foi paga com sangue. O sangue que te abraça, o sangue que te purifica, o sangue que te liberta. Através desse sangue você pode dizer: livre sou, livre sou. E você é livre para cumprir a missão que Deus deu a você. Você não é livre para colocar o seu eu acima de tudo e de todos. Você é livre para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você é livre para ser grato a Deus por tudo que Ele fez por você. Você é livre para ter empatia pelas pessoas que estão desprezadas, que estão necessitadas. Você é livre para orar, interceder por cada campo missionário, por cada lugar que Deus vai levar você. E esse lugar pode ser a sua rua, esse lugar pode ser a sua vizinhança, esse lugar pode ser a porta que está à frente do seu quarto. Deus, Ele está falando com você nesse momento. Que cada vez mais nós possamos entender que lá na cruz do Calvário, Jesus, Ele disse: está consumado. Naquele momento Ele escreve uma carta de amor, uma das maiores melodias que em silêncio Ele proclamou para cada um de nós. Ele disse: até aqui eu fui, daqui para frente a missão é sua. Ame, ore, jejue e sirva o Deus Todo-Poderoso, porque foi para isso que você foi chamado. Foi essa graça que Ele libertou. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos, Pai, que hoje estão ouvindo essa mensagem. Esses que estão aqui, Pai, os que estão em casa e aqueles que ainda irão ouvir, Pai, essa mensagem. Que o teu nome cresça nesses corações, Pai, e o nosso nome diminua. Que nós venhamos a cumprir a missão ao qual o Senhor coloca nos nossos corações, Pai, que é cada vez mais estar ajudando aqueles que precisam e levando a tua palavra, Pai, que é poder teu para a salvação de todo aquele que crê, Pai. Que nós possamos dar esse passo e cumprir essa missão na nossa rua, Pai, e cumprir essa missão na nossa casa, Pai,
de cumprir essa missão no nosso bairro e assim até os confins do mundo, Pai, se assim o Senhor desejar. Que cada um de nós esteja com essa mensagem cravada no nosso peito, porque o teu sangue nos purificou, o teu sangue nos lavou, o teu sangue nos deu direito a morar contigo no céu. Mas é para cumprir, Pai, o teu chamado em primeiro lugar, que devemos cada vez buscar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Continua nos abençoando. Obrigado por essa semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Continua nos dando livramentos. Sede com todos os enfermos, Pai, espalhados por toda a face da terra, Senhor. Que nesse momento o teu Santo Espírito esteja dando um abraço em cada um deles, Pai, que está acamado, às vezes sozinho, Pai, mas que ele saiba que o Senhor está com ele, Pai, que o Senhor está sustentando. Assim também eu te peço, Pai, pelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que sofrem pelo distanciamento físico, Pai, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor esteja abraçando, e que os teus servos espalhados por toda a face da terra sejam vasos usados por ti, Pai, para levar esse consolo, para levar esse refrigério, para levar esse ombro amigo, Pai, e demonstrar a todos que eles não estão só, que o Senhor está com cada um deles, Pai. Nos leva para casa, os que estão aqui em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Aqueles que nos assistem, Pai, que o Senhor continue acampando os seus anjos em volta dos seus lares, os protegendo a todo momento, Pai. Que o teu nome mais uma vez cresça e o nosso nome venha diminuir. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.